Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha estarmos mais esta semana com vocês para juntos fazermos o comentário da lição de número 7, lição que tem por título A Teologia de Bildade, dois pontos. Se há sofrimento, há pecado oculto? Uma pergunta. O textuário da nossa lição está em Jó, no capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Semana passada estudamos a teologia de Elifaz. Essa semana, no próximo domingo, para quem está acompanhando essa revista da Escola Dominical, está estudando aí no seu campo eclesiástico, nós vamos estudar teologia de Bildade, o segundo amigo de Jó, que vai discursar, melhor dizendo, depois da sua resposta a Elifaz. Elifaz não faz nenhuma tréplica junto a isso, deixa para Bildade que, a grosso modo, Matthew Henry fala que esses três amigos de Jó se assemelham muito aos seus criados quando iam lhe trazer notícias más, com um adendo aí, né, de que eles traziam duras críticas à situação daquele patriarca. Todavia, o patriarca se manteve íntegro e eles, sem saber da real situação de Jó num campo espiritual, acabavam por ser instrumentos do inimigo, segundo a linguagem de Matthew Henry, para tentar desvirtuar Jó da sua integridade. Todavia a gente sabe que o final é um final feliz para Jó. Não é nenhum filme, não é nenhuma novela, é a história da vida real, mas graças a Deus no capítulo 42, Deus, como ele permitiu essa prova acontecer na vida do patriarca Jó, ele também deu a vitória para este homem de Deus quando ele orava pelos seus amigos. Amém? Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero vos convidar para a nossa palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, que temos de poder ter espaço para poder falar aqui um pouco da Tua palavra, dentro da lição de número 7, que nós temos o privilégio de estudar, de meditar e aprender, e até mesmo dentro da tua palavra aprender o que não fazer, porque muitas das vezes somos rápidos a criticar, somos rápidos a fazer um prejuízo de tal situação, mas a lição de hoje vai com certeza nos ajudar a que o nosso coração esteja mais sensível à tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço isso, meu Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós temos objetivos geral e específicos que precisamos cumprir, ou pelo menos alcançar na nossa lição de domingo. A gente sabe que domingo que vem, no próximo dia 15, é o dia das eleições, né? Onde nós, como cidadãos, vamos estar exercendo a nossa cidadania através do sufrágio, né? Através do nosso voto. E muita gente vai de manhã, logo pela manhã, e esse ano, por ser um ano de pandemia, eles vão aí até classificar para que as pessoas, né, do grupo de risco vá mais cedo. Se você tiver a oportunidade, não falte à escola dominical, né? Se alimente da palavra do Senhor e depois você vá lá e cumpre o seu dever de cidadão, a sua cidadania. Sabe por que falo isso? Porque essa lição é uma lição muito importante para nós que somos obreiros da casa do Senhor, homens e mulheres de Deus que estão na labuta da obra, e aqui nós temos lições indispensáveis para a nossa vida espiritual.
O objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. A gente precisa destacar que nós precisamos saber e ter muito definido no nosso coração o conhecimento da doutrina de Deus dentro da nossa denominação, dentro da religião onde nós estamos inseridos, por exemplo, o cristianismo, e, enfim, com efeito, saber que pela palavra de Deus todas as coisas elas corroboram para o entendimento e o crescimento espiritual da vida do crente. Então, às vezes, nós somos indagados por um transeunte aí na rua, né? Uma pessoa nos para, ao conversarmos, ao trocarmos uma ideia com um conhecido, com um parente, a gente percebe que muitas das vezes nós temos alguns vícios de falar que determinadas pessoas passam por situações difíceis porque há um pecado. A gente não pode ser hipócrita. Eu falei isso nas lições anteriores. Sabe por quê? Porque vamos colocar um exemplo dos nossos dias. Se uma determinada pessoa, muito bem, numa cidade pequena, muito bem sucedida financeiramente, muito bem conhecida, crente, ali da igreja, daquela cidade, e da noite para o dia aquele homem fica pobre, as empresas vêm à falência, os filhos morrem, né? A esposa fica traumatizada, começa a acusar o marido. E como é que você acha que vai ser a reação da sociedade, dos crentes, que neste meu exemplo bastante hipotético aqui, as pessoas reagiriam? Alguém com certeza ia pensar, aí tem alguma coisa. Se ele está passando por isso é porque alguma coisa ele fez. Isso é exatamente o que os amigos de Jó fizeram. Viajaram de tão longe para condoer-se com o seu amigo no meio das cinzas, do pó, do monturo, do lixo. Todavia, quando abriram a boca, em vez de ajudar o irmão, de estender a mão, eles começaram a inquirir o patriarca, a ele falar, a ele confessar um pecado que ele não havia feito. Jó não era perfeito, Jó era pecador, como qualquer outro, como qualquer um de nós. Só que neste caso específico, eu falei na aula passada, que a provação na vida de Jó veio por permissão divina, porque aconteceu um fato inédito. Em toda a história da Bíblia você não vai ver outra situação dessas. Algo que lembra essa situação, mas não do sofrimento, mas de Satanás inquirir a Deus sobre uma pessoa, está no Novo Testamento, quando Jesus se reporta a Pedro, dizendo que Satanás queria peneirá-lo, né? E assim a gente precisa entender que essa aprovação de Jó, ela é muito singular em toda a Bíblia Sagrada. Então agora alguém dos amigos dele começa a discursar como ele fez, e agora a Bildade, querendo que o homem, né, o patriarca lá, o homem de Deus, falasse um pecado que ele não havia cometido. Essa teologia deles era uma teologia muito defasada, mas, como eu disse também, era uma teologia que ela é construída dentro de um contexto. Você imagina, por exemplo, na cidade de Temã, que as pessoas viviam baseadas a uma cultura, né, dos costumes da cidade, que o direito era coexetudinário, que o direito era regido pelos costumes, pelo ethos da cidade, e você acaba construindo a tua religiosidade, até uma espécie de espiritualidade, você vai nutrindo isso a partir de toda a composição que há ao teu redor, no contexto onde você está inserido. Então eles vêm com uma teologia muito pronta e que precisava ali tirar algumas arestas, né, para a gente poder compreender melhor, né? Eles precisavam compreender melhor
o Deus que eles achavam que conheciam. Objetivos específicos são três: destacar o argumento de Bildade, que contrastava com o pecado, contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Lembrando que a nossa lição desse trimestre, desse último trimestre do ano de 2020, fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Existem alguns aspectos das características de Deus, dos atributos de Deus, como um ser onipotente, onisciente, onipresente, que tem o controle de todas as coisas, um ser presciente, que não tem começo e não tem fim, mas que dialoga com a criatura, que dialoga com tudo que ele fez, com o relacionamento que ele tem com o Filho, com o Espírito Santo, e os três são um só Deus. Então, dentro dessa complexidade e do fácil entendimento também do relacionamento do homem com Deus, porque Deus, por vezes, se apresenta ao homem, quer que o homem volte àquela ligação que ele tinha, como que no Éden, para que o homem não se perca, para que a sua alma não venha herdar uma vida eterna de tribulações, de separação total de Deus, uma vida literalmente infernal, uma vida longe dos caminhos do Senhor, da presença dele, no castigo eterno. Ele, com a sua benevolente graça, com a sua benevolente misericórdia, ele nos alcança através do sacrifício vicário do seu Filho Jesus, que morreu há mais de 2000 anos atrás, pendurado no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando a esperança, nos dando aqui uma notificação dizendo que ele nos amou primeiro e de que ele está de braços abertos a todos quantos o reconhecerem como Senhor e Salvador das suas vidas. Segundo objetivo específico, explicar a concepção de humildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Acabei de falar, a teologia dos amigos de Jó é muito arraigada a um costume, a uma religiosidade muito pragmática, e que a gente precisa compreender que Bildade ainda assim estava longe de conhecer os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos dos homens. O pensamento de Deus é mais alto do que o pensamento humano. O ser humano ele é limitado, o ser humano ele é apequenado, o ser humano ele tem uma visão turva. Nosso Deus é um Deus que tem uma visão holística do todo, de fora para dentro, de dentro para fora, da diagonal para o centro, do centro para as diagonais. A visão do Senhor ela é horizontal, ela é vertical, ela é de cima para baixo, de baixo para cima. Ela contempla o todo. E sendo Deus assim, o homem, como criatura, é totalmente limitada. Terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Deus ele é reto, Deus ele é justo, com certeza. Se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. É isso que você vai, professor, aluno, você que é superintendente da escola dominical, você que é pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, irmã do círculo de oração, que nos acompanha aqui no nosso canal, desde quando começamos a gravar os comentários das lições da escola bíblica dominical, você que está sempre deixando o seu comentário, o seu like, fazendo alguma pergunta, nós temos toda essa lição, todo esse aparato aqui para discutirmos com os nossos alunos
em sala de aula, não é verdade? Perguntar dos nossos alunos se eles conhecem, já leram, sabiam, ouviram falar quem foi o Bildade, né? De onde que ele veio, que teologia era essa, como é que ele constrói uma teologia, quantos anos esse amigo de Jó provavelmente teria, né? Então, a gente pode abrir aí o espaço para o debate em sala de aula, motive seus alunos para isso. E nessa lição a gente vai estudar exatamente sobre essa segunda teologia. Na lição retrasada eu disse assim, ó, que teologia não é colocar Deus num tubo de ensaio, num laboratório científico. Não é nada, isso não tem nada a ver. Teologia não é isso. Teologia, na semântica da palavra, né, na tradução livre da palavra, ela é o estudo de Deus. Mas como é que a gente vai estudar Deus? Através da palavra que ele nos deu. Eu vi uma charge semana passada que alguém estava, né, no desenho lá na charge, alguém gritava, Senhor, fala comigo. E lá no céu vinha uma mão bem grande e trazia a palavra e dizia, toma aqui e lê. Né? Ou seja, a Bíblia está tão acessível a nós, eu vou dizer aqui pelo Brasil, porque nós vivemos em um país livre, um país que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho nas rádios, na TV, aqui através dessa plataforma que é o YouTube, divulgar a palavra de Deus por N redes sociais. Então nós temos esse privilégio. Mas tem países, por exemplo, da janela 10x40, em que a sua religião é uma religião que não aceita o cristianismo, que ele vai barrar, vai frear. Existem pessoas até hoje que fazem o trabalho de comportagem, que é a entrega da palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus vai no meio de mercadorias para adentrar em países que são de predominância muçulmana, onde as pessoas não têm esse livre acesso que nós temos da palavra de Deus. E às vezes a pessoa não tem nem meia Bíblia em casa, né? Está rasgada, empoeirada, não lê, não dá valor. E nós precisamos ler, vamos conhecer Deus a partir da palavra que ele deu para nós. Cerca de 40 autores em diversos momentos da história, e que ela se completa. Aí o camarada, ele assim é tão imaturo, né, na fé, ele é tão neófito, que às vezes ele pega uma parte isolada da Bíblia, aí ele vai falar, aí ele vai dizer que tal coisa não estava, só porque ele leu meia página de um livro de introdução bíblica, aí ele vai dizer que determinadas coisas não estão na Bíblia, que foi acrescentado, mas ele não sabe ler o grego koiné, ele não sabe fazer uma transliteração no hebraico, né? Ele desconhece o latim, ele está longe de conhecer a linguagem original da Bíblia Sagrada, ele não sabe nem onde as cavernas de Quirã ficam, né? Então, são pessoas que precisam de uma base bíblica. Olha, lá na ETAD a gente está vendo o pessoal do curso médio, eu estou dando aula lá de apologética, e no final da aula, um irmão chegou para mim e disse, Pastor Melk, me responda aqui uma coisa, por que o senhor fez teologia a nível superior, de graduação? Por que o senhor deu continuidade? Aí, qual é a diferença por que o senhor fez a graduação na teologia para o médico que o senhor já tinha feito? Eu disse, olha, a ETAD eu fiz para a minha vida eclesiástica, porque quando eu era muito jovem, quando eu aceitei a Jesus, e já vim direto assim para o ministério, cooperando na obra do Senhor, tirando uma oferta, limpando ali um banco, fazendo a coisa que o diácono faz, né? Fazendo o serviço que o diácono faz, começando como cooperador, depois é diácono, depois é presbítero, depois é evangelista, enfim, todo o caminho. E eu fiz a ETAD para esse nicho, para essa minha vida eclesiástica. Agora,
o nível superior eu fiz por uma questão até profissional, porque depois eu lecionei quase 10 anos, né, na minha cidade natal. Então, assim, mas uma coisa que eu deixei muito claro para esse irmão é que nós temos hoje acesso ao estudo da teologia básica, médio e a nível superior. A gente pode fazer mestrado, doutorado, mas a gente precisa ter uma base bíblica. Tá aqui, ó, atrás de mim, cheio de livros. Já li um apanhado desses livros aqui. Tem mais livros lá para trás. Eu estou fazendo uns ajustes aqui na minha biblioteca. Eu tenho muito livro. Só que nada disso serve se eu não tiver o parâmetro bíblico. Se eu não conversar com os meus alunos a partir da Bíblia. A teologia de Bildade está correta na perspectiva de Jó? Não está correta. Deus não vai compactuar com o erro, é claro. Se eu tiver algum tipo de pecado oculto, eu vou sofrer as minhas consequências. A Bíblia nos alerta de que aquele que pecou, tudo bem, confessa, deixa para alcançar a misericórdia. A pessoa pode até pecar, ela pode até errar, ela pode até falhar, mas se ela confessar, se ela se entregar, como, por exemplo, Davi, que adulterou, que foi um homicida, mandou matar o marido de Betseba, colocando na linha de frente da batalha, e o Urias, né, um homem que tinha dormido ali no relento, nas escadarias do palácio. Depois, no número 51 de Salmos, que é uma canção, Davi vai chorar, vai lamentar, vai rasgar a sua alma. Vai dizer: Deus, tira tudo de mim, só não retira de mim o teu Espírito Santo. Então nós, enquanto seres humanos, que carregamos uma natureza pecaminosa, e às vezes a gente se esquece que a gente tem essa natureza pecaminosa. Essa natureza que nos inclina para o mal, para aquilo que é errado. É por isso que às vezes a gente fica nervoso, é por isso que às vezes a gente não consegue entender a pessoa que está ao nosso lado. É por isso que às vezes a gente acaba pecando, porque carregamos intrinsecamente em nós essa natureza pecaminosa, que precisamos estar freando, brecando através da oração, do jejum, da consagração, da separação, do apartheid total do mundo, porque quem ama o mundo não pode amar a Deus, não é verdade? Então, essa aula, ela é brilhante. O tópico 1 você vai ver aí que o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo, Deus é reto. Eu acho interessante como o autor dessa lição colocou, porque fala que Deus é justo e reto, que são os elogios que Deus faz de Jó para o inimigo. Vês o meu servo Jó, né, o capítulo de número 1, ele vai dizer que ele era um homem reto, um homem íntegro, né, justo aí, temia a Deus e que se desviava do mal. Então, a teologia de Bildade, ela possui semelhanças com a de Elifaz, só que para esse segundo amigo de Jó, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois estava sendo terrivelmente afligido. Ou seja, uma especulação, quase como que uma pressuposição filosófica, né, de Bildade. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Ele colocou isto está registrado no capítulo 8, versículo 4. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ora, meu amado irmão, quem faz essa defesa de Jó é Deus. É claro que ele poderia reivindicar nos seus diálogos
que falta alguma ele cometeu. Todavia Deus conhecia Jó mais do que ele faz e mais do que Bildade. Então a teologia de Bildade ela se encontra de uma forma muito inconsistente, porque ele pressupõe que se Deus é justo, logo ele não poderia errar, e Jó, se errou, ou se ele estava em sofrimento, é porque estava escondendo um pecado que fazia ele ter em mente o condenar a pessoa de Deus, que é um ser justo e reto. Mas ele erra nisso, porque Deus continua sendo justo e reto, e Jó não peca especificamente para que essa tribulação venha acontecer na vida dele. Eu quero acreditar que, ou quero dar asas aqui à minha imaginação, imagina Jó que ele está com chagas da planta do pé ao alto da cabeça. Sua cabeça está raspada, suas vestes estão rasgadas. A Bíblia fala que havia um hálito podre em Jó, né? 7 dias ali, uma semana sem escovar os dentes. A sua carne fedia, ele estava esquelético. A única coisa que o aliviava era um pedaço de telha, um caco de telha, que usava para se coçar. Os cães vinham lamber as suas feridas. E eu fico me imaginando um filme passando na cabeça daquele patriarca, e ele falando assim: meu Deus, o que eu fiz para que tudo isso viesse acontecer na minha vida? Onde foi que eu errei? Será que eu não soube criar os meus filhos? Agora você imagina a Bildade falando isso: olha, os teus filhos morreram porque eram maus. Rapaz, quando você vai na escola pegar o teu filho, que a professora, o diretor, a orientadora diz assim: ó, o teu filho, conversa com o teu filho, porque teu filho está dando trabalho, que teu filho dá muito trabalho aqui na escola, bate nos coleguinhas. Rapaz do céu, você vem de lá, você quer defender teu filho por tudo. Às vezes você até retruca lá: não, mas meu filho não é assim. Agora você imagina a Bildade chegando com toda a imprudência e afirmando que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. No subtópico 2 você vai ver que existe aí uma compreensão limitada da natureza de Deus na perspectiva de Bildade, porque ele traz consigo uma visão completamente incompleta, limitada dessa natureza de Deus, dos atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis também. Também é fácil a gente falar de atributos comunicáveis e incomunicáveis pelas inúmeras teologias sistemáticas que nós temos à nossa disposição, na verdade. É muito fácil a gente lançar a mão do Franklin Ferreira e Alan Miatti, do Charles Roger, do Millard Erickson, que mais? De tanta do McGrath, do Strong, que mais? É muito fácil a gente pegar qualquer teologia, né, do Stanley Orton, do Yanni Gruden, e enfim, eu tenho uma teologia sistemática excelente aqui na minha estante, que ela é do Wolfhard Pannenberg, não é verdade? Uma teologia sistemática assim, sabe, naquela literalidade alemã, naquela composição mesma densa, e aí a gente fica dizendo: não, porque os atributos de Deus são os incomunicáveis, e Deus é transcendente, é imanente. Mas nós temos tudo isso porque um camarada chamado João Calvino, lá em 1632, o camarada vai sistematizar a teologia. Ele vai pegar os assuntos e vai condensar na sua ortodoxia, que vai ficar conhecida como uma vertente calvinista para a interpretação da Bíblia a partir de aspectos doutrinários. Não é verdade? Por exemplo, soterologia, a doutrina da salvação. Aí ele vai lá pegar um tomo e vai escrever sobre isso, vai condensar, vai compactar.
vai para a armatiologia, que é o estudo do pecado, a doutrina do pecado. Aí ele vai para a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Aí ele vai condensando, vai ajuntando, bebe com certeza da fonte de Santo Agostinho, né? Um dos pais da igreja, um africano inteligentíssimo, um homem de Deus. Os africanos, aliás, nos 4 primeiros séculos deram um show de literatura teológica e a gente muitas das vezes não reconhece esses homens de Deus que vieram, né, das partes do Egito, né, da Alexandria e de muitos outros lugares, né, tanto da África quanto do Oriente Médio, enfim, quanto da Grécia, e às vezes a gente cai na relatividade porque não estudamos, porque não lemos, mas é muito fácil a gente puxar aqui da estante qualquer teologia sistemática porque já vai estar tudo muito mastigado para nós. Mas aqui não, meu amigo, aqui não tinha essa literatura assim não. Aqui o camarada ele tinha que queimar, né, pestana aí noite e dia, estudar, se debruçar dentro da palavra de Deus ou de um conhecimento talvez experiencial, né, com Deus. Só que não justifica as críticas de Bildade para Jó. E Deus é todo poderoso. A compreensão de Bildade a respeito de Deus ela é muito ofuscada, muito pequena, né? Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. E não é meritocracia. Na relação da criatura com o Criador, ela não se dá pela meritocracia, ela se dá através de um relacionamento de dependência que a criatura tem para com o Criador. Subtópico 3, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? O capítulo 9, versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente que nenhuma perfeição humana habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ele até deixa isso registrado no capítulo 9, versículo 30 e 31. E a linguagem aqui ela é poética, mas ele afirmava objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Não tem como um homem se justificar diante de Deus. Deus vê tudo, prescruta tudo, enxerga tudo, conhece tudo, conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Davi já ia falar isso, né, anos mais tarde, nas suas composições, nos seus hinos, e hoje a gente sabe disso. Então, é muito fácil alguém apontar o erro sem conhecer, desconhecendo a infinitude divina, né, e conhecendo também tão pouco sobre aquilo que o homem é. Jó diz: ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele conhecia o seu limite. Na verdade, o limite nunca é para o outro, o limite ele é para nós. Jó sabia até onde ele poderia ir. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Talvez essa seria a melhor pergunta. Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumante, não, né? Então, assim, é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os amigos de Jó, sim. Jó falaria não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Não necessariamente quando a pessoa passa por algum tipo de sofrimento é porque ela está em pecado. Isso aí é uma doutrina que hoje nós nomenclaturamos, ou é um dos caminhos, dos vieses que a teologia neopentecostal prega, né? Porque se a pessoa ela está desempregada, se a pessoa falta, né, a sua empresa está quebrando, se ela está doente, é porque ela está em pecado. Isso é a velha, né, doutrina dos amigos de Jó, nomenclaturada hoje como teologia da prosperidade, que a gente não pode estar doente, que
É aquela teologia da prosperidade exacerbada ao ponto da gente dizer assim, olha, não, que isso, eu de maneira nenhuma posso ficar doente, eu preciso ter dinheiro, sou filho de Deus, né? Eu não posso ter pecado, porque todas as coisas que me trazem sofrimento é motivo de pecado, já vai associando a certas situações que não tem nada a ver. Enquanto nós estivermos na terra, nós sempre passaremos por algum tipo de tribulação. Nós sempre passaremos por algum tipo de situação adversa. Jesus Cristo, ele deixou muito bem claro, e eu vou abrir aqui a Bíblia Sagrada, virar as páginas aqui para o Novo Testamento, e aí a gente vai ter a seguinte afirmação da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, né? No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha, não é verdade? Deus, através do seu Filho Jesus, no cumprimento da sua obra, né? Do seu feito terreno, Jesus Cristo, ele declara, né, antes, obviamente, da sua morte, do seu martírio, em João, no capítulo de número 16 e versículo 33, neste mundo vocês terão aflições, contudo vocês precisam ter bom ânimo, eu venci o mundo, o Cordeiro de Deus havia sido imolado antes da fundação do mundo. Que maravilha! O tópico 2, você vai trabalhar então o pecado visto como quebra da moralidade tradicional, um moralismo por tradição. Olha aqui os saduceus, fariseus, os escribas, os sacerdotes, os integrantes do Sinédrio nos tempos de Jesus, eles eram religiosos e tradicionais ao extremo. Bildade também comprometido na defesa da moralidade que acredita ser correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. É como se o homem quisesse justificar Deus, né? Deus não precisa disso. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de humildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. É que nem aquela situação da mulher que ela é pega no ato de adultério, o homem nem aparece nessa história, não é só a mulher, coitada. Aí ela é jogada lá no meio de Jesus e diz, olha, a tradição manda matar, manda logo apedrejar, manda logo, nessa mulher aí, ela está condenada à morte, há uma pena capital para essa mulher porque ela adulterou. Direito coexetudinário, direito a partir dos costumes do local, da cidade, né? As leis regidas através de um coeficiente divino, e agora ela é arremessada como uma coisa, né? Como qualquer coisa aos pés de Jesus, e Jesus vai no âmago do coração apodrecido desses fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, anciãos, e diz, quem não tem pecado aqui de vocês, que atire a primeira pedra. Nenhum houve, né? Foi saindo do mais velho até o mais novo, a ponto de ficar somente ela e Jesus perguntar, cadê os teus acusadores? Olha a palavra que Jesus usa, né? Cadê os promotores ali que estavam acusando, né, aquela mulher de tal delito que ela havia praticado, né? Nem advogada, aquela mulher ali não tinha direito a nada. A mulher era era coisificada nos tempos de Jesus, não é verdade? E aí Jesus perdoa aquela mulher e diz, vá e não peques mais. Então, toda a teologia de Bildade, ela pode ser caracterizada pelo moralismo da tradição. Não que ele queira que se valer da ética, né, da moral construtiva, mas sim de um moralismo barato. A subversão da ordem moral, na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sido defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó,
ocorreram por causa da quebra de moralidade estabelecida. Não tem nada a ver. O capítulo de número 1 diz que Jó, sabendo que seus filhos estavam lá banqueteando, ele se levantou e foi a orar pelos filhos. Acaso os meus filhos tenham se esquecido de Deus, pecado, bebido demais, tomado vinho ali, alegrado o coração, falado coisas que não deviam, e Jó estava em constante relacionamento com o Senhor. A gente precisa entender que Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os patriarcas da Bíblia, Noé, enfim, os homens ali que tinham um relacionamento muito assim acentuado com Deus, foram homens que nutriam essa acentuação de relacionamento com Deus na sua vida diária. Você vai ver que a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus sempre vem falar com Abraão. Não que Abraão não falasse com Deus, mas é que o registro bíblico está dizendo que Deus vem até Abraão para conversar com ele. Se eu não me engano, é o livro dos Jubileus, um livro extra-bíblico que vai falar que provavelmente alguém vai presumir que provavelmente Deus, aos 14 anos, se revela na tenda para Abraão. Você imagina, o menino era um adolescente. Noé tinha um pleno relacionamento com Deus, um homem que pregou mais de 100 anos, falando sobre um juízo iminente. As pessoas o ridicularizaram, estavam vendo ele construir um barco, um navio para o seu tempo, algo que era inimaginável na cabeça das pessoas. E quando a porta fechou e as gotas começaram a cair, o povo levou a mão na cabeça. E agora, né? O que vai acontecer conosco? Que todo mundo morreu ali, né? Há controvérsias, né? Parece que teve gente aí que sobreviveu ao dilúvio, mas essa é uma outra história que a gente conta em um outro momento aqui no canal, né? Fica aí a curiosidade para você pesquisar, você garimpar. Então, Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperam, pois isso para ele é ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor, por algum tempo, todavia, necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Um engenheiro, colega meu aqui em Maringá, disse que muitas árvores dessas grandes que tem aqui, que enfeitam a cidade, estão todas com as suas raízes cortadas, né? Porque foi feito um trabalho de esgoto, de canalização, às vezes de fiação, de cabeamento, e por isso que quando chove aqui, uma chuva que vendaval e tudo, cai um monte de árvore em cima de casa, de muro. Esses dias caiu uma árvore de todo tamanho no muro da igreja lá que quebrou, mas já consertaram, mas é porque não tem mais raiz, tá ali só de aparência, tá oca, um monte de árvore grande aqui, tudo oca, que não tem mais vida, né? Mas não era o caso de Jó, a gente está batendo nessa tecla aqui. Contemplando a cruz, capítulo 19, é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob controle. Então, um homem de Uz, né, estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral, portanto, inocente, e que seu sofrimento não teria razão aparente. Isso aqui a gente já falou, você vai discutir com os seus amigos. E no ponto final aí, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então você vai explicar sobre a grandeza de Deus, né, que Deus é onipotente, mas não ausente, diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e grandioso, gracioso. Temos que cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente em amor. Essa lição está espetacular. Nessa lição a gente vai ver aí o debate de Bildade e Jó, esses contornos teológicos muito relevantes, e Bildade, né, que faz aí 3 discursos teológicos, e em cada uma delas põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado, que não era nada disso, né? Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição. Também isso aqui é completamente temerário.
um empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. A gente não pode ser religioso, nós precisamos ser espirituais, né? Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre a criatura e o Criador. Coitado do Bildade, né? Tentou ajudar, mas mais atrapalhou, trouxe palavras aí que de repente ele tinha que repensar. Mas é claro que na defesa de Jó, no capítulo 19, ele escuta verdades tremendas. Meus amigos, muito obrigado. Nós deixamos então esta pequena gota de conhecimento, né, bíblico-teológica, para você que vai estar aí no domingo, né, e vai voltar só depois, com seus alunos discutam na sala, tragam eles para o debate, motivem eles aí através das redes sociais para eles pesquisarem sobre essa lição e Deus em Cristo nos abençoe. Bom, fiquem com Deus, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você, e na semana que vem a gente traz mais uma parcela dessa contribuição tão maravilhosa. Deus abençoe.